Olá pessoal, sou o professor Leandro Poloni e vou mostrar para vocês como é que a gente faz para elaborar uma planilha de calibração de um termômetro de líquido em vidro chamado TLV. Tá? Essa foto aqui representa justamente o nosso experimento, forninhos de calibração, um balde com gelo fundente chamado de padrão primário e as nossas termorresistências acopladas ao forno com um medidor, né, um termômetro digital, que seria nosso padrão secundário. Aqui embaixo a gente tem o nosso termômetro e vamos supor que nós fizemos uma coleta de dados como essa, tá? Como a gente proceder à calibração, realizar uma regressão linear de forma manual. Então, a gente tem o valor padrão, temperatura padrão, nossa termorresistência, os dados coletados em forno, e agora a gente tem que fazer os cálculos, tá? Para fazer o MMQ, o metros mínimos quadrados, manualmente, a gente precisa preencher essa planilha, tá? Com esses valores aqui, calcular as somatórias, tá? Então, eu vou fazer aqui, estou fazendo rapidamente, quadrado de x vezes y, tá? Para a gente extrair o coeficiente dessa curva, tá? O A e o B de uma curva, uma equação de primeiro grau do tipo ax mais b, tá? Então, primeiro a gente vai plotar essa curva, vai trabalhar para representar uma curva com a entrada, o valor conhecido em x, e a saída, o valor medido. Então, aqui eu vou fazer as somatórias, tá? Vou calcular a variável intermediária, no meu caso aqui, 5 amostras. Então, isso aqui é igual a 5 amostras, que multiplica somatória de x ao quadrado, tá? Menos somatória de x vezes somatória de x, tá? Aqui ocorreu um erro aqui, deixa eu ver. Aqui a célula saiu errada, ó. 5, tá? Pronto. Variável intermediária definida. A é 1 sobre delta, que multiplica 5, que multiplica somatória de xy, não está indicado na equação aí, menos somatória de x, que multiplica somatória de y. Oi. Então, vou fechar aqui o parênteses. O valor de A 0,99, muito próximo da unidade. Estou comparando termômetro com termômetro. A inclinação, tá? A inclinação da curva deve ser muito próximo de 1 mesmo. E o ponto de intercepção, onde a curva corta o eixo y, a gente vai ter 1 sobre delta novamente, que multiplica aqui embaixo, somatória de x ao quadrado, vezes somatória de y, menos somatória de x vezes xy. Aqui, fecha parênteses. Nosso B aqui, no caso, é meio grau, que seria o nosso ponto de intercepção. Tá? Muito bem, feito isso, eu já tenho os parâmetros A e B da minha curva. Se eu quiser testar um ponto, por exemplo, eu pego aqui quando a minha referência, tá? Vamos entrar aqui com a temperatura padrão. Se eu tiver, por exemplo, 23, qual deveria ser o valor do meu TLV, tá? Caso a curva ainda está invertida. Então, isso aqui é igual a 23 e multiplica A mais B. Então, eu teria aqui, na verdade, o meu termômetro estaria marcando 23,42, quando a temperatura real seria 23. O caso inverso, eu entro aqui, vamos supor que meu termômetro está marcando 23 graus. Qual é a temperatura real no momento? Então, eu vou fazer aqui, ó, escrever a equação, 1 sobre A, que multiplica Y, está invertido aqui agora, mais menos o valor de B sobre A, tá? Opa, aqui, ó. 22,56 seria a temperatura correta. E como que eu ploto isso?
Para plotar esses gráficos, a gente copia os eixos x, y, primeira curva, né? E vou fazer um plot combinado com o valor calculado, tá? O f de x. Então, aqui seria o TLV medido e aqui o TLV calculado, tá? Como é que eu calculo isso? Isso aqui é igual a A vezes x mais b, tá? Tá o valor calculado aqui, e aí eu vou congelar o valor de A e B, colocando um cifrão aqui na frente de A e B, para eu poder arrastar essa fórmula. Aqui eu tenho os dados que eu quero. Vamos plotar um gráfico, pega a legenda e tudo, vem inserir gráficos, coloca aqui dispersão, a gente vai ter os pontos, e aí eu costumo fazer o seguinte, aqui já tem a legenda, eu pego o que foi calculado, que no caso é o laranja, marco um pontinho, tá? Vou lá em formatar série de dados, baldinho, linha, troco para linha sólida, coloco na cor laranja, tá? Vou em marcadores, opções de marcador, nenhum. Pronto, ó, ficou bonitinho aqui. Para complementar, eu acrescentaria aqui a legenda nos eixos e troco aqui por curva de calibração, tá? Completem os eixos aqui, indicando o que tem em cada eixo, né? Aqui no primeiro caso, aqui é o valor medido, né? Então, aqui é a medida e está em graus Celsius. E aqui é a minha referência, o meu padrão, temperatura padrão da termorresistência, que está em graus Celsius, tá? E para fazer o procedimento inverso, aí a gente, para plotar a curva de calibração que realmente interessa para a gente, para que eu entre com o meu instrumento, meu TLV, tá? E chegue no valor da minha temperatura corrigida, tá? Vou colocar aqui f de y, aquela função inversa, aqui menos 1. Como é que a gente faz isso daí? Escrito, ok. Vamos lá. Então, aqui, nesse caso, a temperatura padrão medida. E aqui seria a temperatura do TLV, vou colocar assim, ó, vou colocar só um A aqui, mas é ajustada, tá? Eu estou aproximando o TLV do valor que deveria ser. Então, que expressão que tem aqui? Vou deletar isso aqui, ó. É 1 sobre a equação que está aqui, ó. 1 sobre A vezes Y mais menos B sobre A. Então, vamos lá, rapidinho. 1 sobre A, pegar a fórmula aqui, vezes Y mais menos B sobre o valor de A, tá aqui, ó. Então, vou fechar o parênteses, já calculou a aproximação, vou congelar todos esses, o A e o B, né? Para eu poder arrastar essas células sem nenhum problema. Congelado, eu arrasto aqui, tchuf, tá feito, seleciona todo mundo, inserir, gráfico de dispersão, faz uma nova inserção, está aqui embaixo, pega os pontos ajustados, vem aqui, linha sólida, já apareceu laranjinha, marcadores, opções de marcador nenhum, sumiu, vem aqui no meu gráfico, curva de calibração, vou colocar aqui, ó, inversa, e no gráfico vou inserir os eixos e agora colocar aqui valor medido, que é o TLV, e aqui o valor ajustado, o calibrado em graus Celsius também, ó. Pronto.
aqui a gente tem a nossa curva de calibração plotada. Claro, o Excel tem as funções de linha de tendência ou as funções de cálculo de intercepção e inclinação, mas nesse exercício aqui eu estou mostrando exatamente como que o Excel faz por trás, como que ele define a linha de tendência. O procedimento é esse, vocês estão vendo aqui, né, todos esses passos é para o cálculo do MMQ, tá? Para você ter uma curva de calibração feita aí inteirinho na mão, tá bom? Um abraço, até a próxima.